Tudo bem. Então, boa tarde a todo mundo. Hoje a gente vai fazer uma aula em que a gente vai operacionalizar, usando o R e o RStudio, as quatro maneiras de lidar com dados de painel. A gente viu na aula passada efeito aleatório, efeito fixo, first difference, que é a primeira diferença, e o que a gente chama de pooled OLS, para dados de painel, com dummies de variáveis de ano e individuais. A gente vai rodar esses modelos no R hoje, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, de modo que é como se a gente estivesse hoje numa aula de laboratório. Vamos ver se ela funciona melhor desse jeito do que funcionaria de fato todo mundo no laboratório. Então eu vou compartilhar aqui minha tela. Espero que vocês estejam vendo aqui todo o conteúdo, Deixa eu colocar isso aqui, peraí. Felipe, tem como você mandar para a gente o código para a gente acompanhar no R? Entendeu? Tem. Ou você acha que é avançado? Não, eu queria que vocês rodassem primeiro comigo, Flor, porque eu queria todo mundo prestando atenção e perguntando o que é isso, o que é aquilo. Esse código, assim como todos os outros, vão ficar também disponíveis assim que a gente terminar, eu mando para vocês rodarem com os dados e tal. E aí, tendo dúvida, a gente tira. Mas eu prefiro que a gente vá olhando junto, porque tem um tanto de detalhe, Vocês conseguem ver bem a minha tela? Quer que eu aumente? Como é que tá? Sim, tá bom? Diminui? Para mim aqui tá ótimo. Tá bom? Então tá bom. Então, esse é o RStudio, para quem não conhece, A gente vai usar o RStudio. Eu sempre gosto de usar o RStudio, sendo que o console está na esquerda, O console não, a parte de script, desculpa, está na esquerda, O console está na direita no alto e a parte de plots e resultados está na direita na parte de baixo. É como se eu escrevesse meu código na esquerda e visse meus resultados na direita. É assim que eu gosto de fazer, tá? Vocês podem ir nas configurações do RStudio mudar isso se vocês quiserem, mas é assim que eu gosto de fazer. Então, a primeira coisa que eu sempre faço no código eu uso essa função de remover tudo o que está no meu sistema. Se eu tiver rodado alguma coisa anteriormente, eu tiro. A segunda coisa que eu faço é usar essa função que é set working directory, em que a gente vai dizer onde é que estão todos os meus arquivos para aquele documento, para que eu não tenha que toda hora ficar, na hora que eu precisar de pegar arquivos, eu não preciso copiar todo esse direcionamento. E aí eu aprendi a fazer código em R sempre dividindo em chunks, tá? Por que os chunks são importantes? Que são esses pedaços aqui em que eu coloco esse jogo da velha com os nomes. Porque se eu quiser, eu posso simplesmente, olha que bacana, resumir tudo o que eu tenho no meu código. Então eu tenho um espaço para abrir os pacotes, eu tenho espaço para abrir os dados e eu ver os dados, eu tenho espaço para explorar a informação, eu tenho espaço para rodar o PoolOLS, o First Difference, Fixed Effects, o Random Effects e como que faz o Hausmann Test, tá? Tudo que a gente viu na aula passada, teoricamente, a gente vai ver hoje na prática, beleza? Então vamos começar rodando os pacotes que eu vou precisar. Eu vou precisar de 3, tá? 2 são básicos do R, que é o foreign, que é um pacote para abrir dados, e o L, principalmente para abrir dados do Stata. Nesse caso, a gente vai usar um dado que está formato .dat. O LMTest, que é um pacote que vai nos servir para fazer os ajustes de variância e covariância das estimativas dos nossos modelos. Então, eu preciso desse pacote para isso. E esse aqui, que na verdade é um pacote interno, ele é diferente. Está vendo? Library, a gente vai pegar lá dos pacotes que estão no próprio R, digamos, estão na nuvem. Quando a gente fala em source, na verdade a gente está usando um outro código, que é esse código aqui. Panel data. Como é que é esse negócio aqui? Deixa eu abrir. Então, isso aqui é uma matriz de variância e covariância, tá? Que esse é um objeto
né, de R, que foi criado para ser usado com dados de painel. Ele chama, né, variância, é um cluster de variância e covariância, e dentro desse modelo eu tenho os possíveis clusters, o modelo, ele vai usar as funções de sandwich, e aí ele vai tentar, de alguma maneira, resolver os problemas de heterogeneidade que estão nos dados, né, principalmente nas estimativas que tem correlação serial. Então, a gente vai usar essa matriz de variância e covariância, que é básica, né? Todo mundo usa. Eu vou mandar isso para vocês também, mas vocês vão puxar isso direto no computador de vocês. É diferente quando eu puxo lá da internet, né? Eu uso o library, foreign, LMTest, eles estão abrindo lá de cá, né? E agora eu vou abrir o source. Então agora esse objeto também está ali dentro. Então vamos fechar aqui e vamos dar uma olhada nos dados. Qual é o dado que a gente vai utilizar? É o dado de número de mortos, né, na taxa de mortalidade de homicídios, desculpa, nos 50 estados americanos, nos anos de 87, 90 e 93. Portanto, isso é um dado de painel, né? Eu vou chamar esse objeto de DAT, e nesse objeto eu vou fazer uma referência a uma função que chama read.dta, que é a função para abrir dados, né, de stata. O nome do dado é murder in DTA. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver exatamente isso aqui, ó, murder DTA, tá? Então, eu estou puxando esse dado, né, da minha compilação. E aí, olha que legal, quando a gente roda esse dado, eu vou ter um file, aqui é onde estão todos os meus dados, né? E aqui no meu environment, eu tenho todos os objetos, né, que eu criei. Nesse caso, eu só criei um, que chama DAT, que é um dado que tem 153 observações e 8 variáveis, né? Se eu quiser clicar aqui, eu até consigo ver, ó, né? Então aqui eu tenho o estado do Alabama 3 vezes. Isso aqui é como se fosse o nosso Excel, né? Então Alabama, 87, 90 e 93. O murder rate, taxa de homicídio. Aqui a pena de morte, desemprego. Olha a dummy que eu falei. Lembra que eu falava que a gente tinha que criar uma dummy quando está usando o PoolOLS? Né? A dummy para ano. Olha lá. Essa dummy é 90. O que significa isso? Alabama em 87 é 0. Alabama em 90 é 1. Alabama em 93 é 0. Para 93, o Alabama 87 é 0, 90 é 0 e 93 é 1. O que significa isso? Quando eu uso essas duas variáveis, eu estou criando uma forma de controlar por ano. Mas, professor, por que não tem 87? Porque 87 é o que a gente vai chamar de categoria de referência. Correto? Então, se a nossa se para cada caso o ano de 87 fica 0, você vai ver que para todos os estados é a mesma coisa, é porque 87 virou nossa referência no banco de dados. Ao invés de ver assim, eu posso também ver de outro jeito, que é usando essa função head, né? Olha lá. Aqui eu tenho 6 primeiras linhas do meu banco de dados, né? É uma outra maneira de ver a mesma coisa que a gente acabou de ver lá, em que eu tenho ID, estado, ano, todas as variáveis. Eu também posso pedir um summary dos dados. O que ele vai me dar? Olha que legal. Ele vai me dar as principais estatísticas descritivas do meu dado. Então, ID não faz sentido, state também não faz sentido, ano também não faz, mas o murder rate já faz, né? A menor taxa de homicídio é 0,8, a maior é 78, a média é 8, a mediana 6,4. Ou seja, eu consigo observar aqui quase que um box plot, né, de como está se dando essa distribuição. Então, já dou uma olhada, número de penas, número de pessoas executadas por pena de morte, a média é 1,22, 23. Então, eu consigo começar a descrever o meu dado. Tá? Tem gente que prefere usar os dados sempre chamando ele, né? Ou seja, eu posso fazer isso aqui, ó, DAT, cifrão, e ele vai me dar todos os objetos, todas as variáveis dentro do meu objeto. Para não ter que ficar fazendo esse DAT toda hora, o que a gente pode fazer? A gente pode usar um attach. É como se eu estivesse dizendo para o R, olha, tudo que eu te pedi, lembre-se que o DAT existe. E ele está acessível a qualquer momento.
tá? Então, eu vou fazer um attach, que é para não ter que ficar o tempo inteiro usando o DAT com o cifrão do dado na frente. Então, vamos começar entendendo esse banco de dados, tá? A primeira coisa que eu faço quando eu olho para um banco desse é plotar, é visualizar essa informação. Então, eu vou criar aqui uma visualização muito simples, mas bem efetiva, usando essa função chamada par, em que eu vou ter uma linha e duas colunas. Então, eu estou dizendo para o R, plota para mim 2 gráficos na mesma linha, né? Que é essa função mfrow, tá? E aí, o primeiro gráfico que eu vou pedir é esse aqui. É um plot em que eu tenho o ano, X, o murder rate, Y, o título, o posicionamento dos dados, né? O label de X, o label de Y e o posicionamento dela. Então, se a gente rodar isso aqui, olha o que vai aparecer. Tchan, tchan, tchan. O que eu tenho aqui? O título que eu escrevi lá em cima. Murder rate by year all states. Eu tenho year no X e tenho murder rate no Y. Tudo certo, né? Agora, olha o que eu posso fazer também. Depois de fazer esse gráfico, eu posso pedir ao R para plotar uma LOAS. O que é uma LOAS? É uma função linear que vai ser ajustada de uma maneira não paramétrica, portanto flexível, de cor vermelha, nesses dados aqui, em que eu tenho uma relação de ano por taxa de homicídio. Quando eu rodar isso, olha lá, o R coloca para mim exatamente qual seria a estimativa média, vamos colocar assim, de taxa de homicídio em 87, 90 e 93. Né? Mas o que não dá para ver muita coisa nesse gráfico, porque tem um caso aqui, que é um outlier. Tá? Que caso que é esse? Se a gente der uma olhada, DAT, murder rate, olha o tanto de caso que tem aqui, né? E aí? Qual será esse caso que é o outlier de todos? Opa, achei ele aqui, São esses 2 anos aqui, né? Se esse aqui é o caso 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, é o caso 26. Outra forma de ver isso é tentar, de alguma maneira, encontrar max, DAT, murder rate. Opa, o maior valor é 78. De quem será esse valor? Então, quando a gente olha no banco de dados, esse DAT, né? A gente rapidamente, opa, cadê esse rapaz ali? 78. E lá é DC, o estado de Washington. Né? Então, existe uma forma, obviamente, mais fácil de fazer isso, que seria fazer o sort e identificar o caso pelo número, mas estou mostrando de um jeito mais simples para todo mundo acompanhar. O plot que eu vou fazer, então, em seguida, é um plot que eu faço o mesmo caso, né, de cima, year, por murder rate, só que agora eu vou incluir essa parte aqui na minha função. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo para o R, pegue todos os casos da variável ano e tire, exclamação igual é retirar, é não. Então, você vai usar todos os anos em que estado não é igual a DC. Mesma coisa eu faço aqui, Você vai pegar o murder rate e pegar todos os estados que não são DC. O resto é tudo igual. Olha como é que muda o gráfico. Eu tirei lá esses 3 outliers aqui. E aí ficou muito mais espaçado. A melhor maneira de ver isso, 20 é o máximo aqui já era 70. Tá vendo? Então, eu tirei um outlier. Quando eu faço lowest, com a mesma função lá de cima, só que tirando também Washington, a minha linha também me dá uma visualização muito melhor. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu veria. Como é que as coisas estão, em que pé que elas estão, como é que é a evolução. Parece que aumenta, mas não aumenta tanto assim, né?
pensar essa linha aqui, ela está aumentando, mas não é tão grande assim. De clicar ali no zoom, eu posso ver isso maior, né? E aí, ó, dá para ver que tem um pequeno aumento aqui, depois estabiliza, né? Não é tão alto assim, mas já me dá uma dimensão de como esse murder rate varia no tempo. Agora, outra coisa que eu posso querer ver é, ao invés de fazer isso aqui, uma linha média para todos os estados, eu posso querer fazer um gráfico desse por estado. E aí é bem legal, né? Eu vou definir uma nova função de par, que vai me dar, eu vou construir, olha como é, eu estou mudando, né? São 7 linhas para 8 colunas. Eu vou organizar em 3, 1, 1, que é a maneira como os gráficos vão estar disponibilizados, tá? Esse OMA é para dizer que eu quero eles todos centralizados, tá? E aí eu vou criar aqui uma função, que é uma função, deixa eu pôr as carinhas de vocês aqui, porque eu não estou vendo, não sei se alguém quiser fazer pergunta, não tem como identificar. Vou só botar isso aqui, muito bem. Eita, peraí, desculpa. Isso aqui é uma função, é um looping no R, tá? Em vez de eu fazer estado por estado, eu vou fazer um looping que chama for, que vai de J do menor ID até o maior ID. E que função vai ser essa? Ela começa aqui nessa chave, termina lá na outra chave. Tá? Eu vou fazer assim, ó, eu vou criar um objeto chamado thisState, que é igual a um determinado estado, que vai ser definido como? Pelo ID igual a J. Então, eu vou começar, o primeiro estado, ID igual a J, é o mínimo, é o primeiro. E vou chamar ele de caso thisState 1. Tá? Eu vou pegar a primeira informação desse objeto e vou jogá-la aqui, que é o ID. Tá? E aí eu vou dizer o seguinte, se o J for igual a 1, você vai plotar para mim o ano do estado J contra o murder rate do estado ID igual a J. Tá? O título, você vai colocar exatamente o objeto do ID, que é o thisState. O X é year, o Y é murder rate. Agora, se o J for maior do que 1, aí você vai plotar o quê? A mesma função. Ué, Felipe, mas por que você tem que colocar duas funções que são iguais? A única coisa que está diferenciando é se J é igual a 1 ou J é maior do que 1. Porque como isso é um looping, é como se ele rodasse uma vez e voltasse para rodar de novo. Então, na segunda vez que ele rodar, ele já vai pegar ID igual a J, que não é mais o mínimo, mas é o próximo, e vai pegar o mesmo valor dele, o primeiro do estado, e vai substituir aqui, ó, J2, J2. Como 2 não vai ser igual a 1, ele vai rodar o de baixo. Então, é uma função que faz com que eu não precise rodar tudo isso aqui na mão de uma vez só. Deu um errinho aqui, porque o gráfico é muito grande, e eu tinha um objeto muito pequeno. Olha lá. Olha só. Então, olha que interessante. O que vocês estão vendo aqui? Cada estado, como está se dando a taxa de homicídios em cada um deles. Né? Então, o Alabama está crescendo, no Arizona está crescendo, na Califórnia está crescendo, em Indiana está crescendo, na Nevada está crescendo, Oklahoma está crescendo. Né? Dá para ver os padrões. Em compensação, você tem o segundo modelo, que é na série temporal. Ó, Carolina do Sul cresceu e caiu. Nova York cresceu e caiu. Texas cresceu e caiu. Tennessee cresceu e caiu. Wyoming, eu acho, cresceu e caiu. Então, existem diversos padrões. Quando vocês virem uma coisa dessa, o que vocês têm que lembrar?
como existem diferentes padrões que precisam ser modelados, eu vou precisar criar uma modelagem estatística que respeite e tente organizar o que explica que alguns estados têm um padrão do tipo A, outros estados têm um padrão do tipo B, outros têm um tipo C. É isso que o modelo vai tentar fazer. E como vocês estão vendo, cada caso é um caso. Mas há casos com padrões muito parecidos. Olha só, DC, Alabama e Arizona são padrões muito iguais, né? Mesma coisa aqui com um pouquinho de Ohio, né? Ele cresce, depois estabiliza. Tem uns já que são padrões iguais porque caem. Então é isso que a gente vai tentar modelar com os nossos modelos. Mas é importante ver isso. Por quê? Vocês têm que aprender que modelagem estatística passa em grande medida por quê? Por conseguir imaginar uma equação matemática que consiga refletir os padrões que vocês estão vendo nos dados. Muito importante fazer esse gráfico. Muito importante começar a dizer o que será que Maryland tem parecido com Kentucky? O que será que você começa a organizar a informação para poder rodar modelagens que tentem explicar, né, esse comportamento. Aí uma pergunta que pode ser feita por vocês, a gente discutiu isso. Quantos casos, né, a gente tem aqui por estado? Então, eu tenho 3 casos por estado. Estou rodando uma tabela por estado. Quantos anos eu tenho? Quantos casos eu tenho por ano? 87 eu tenho 51, 90 eu tenho 51, 93 eu tenho 51. Então nós estamos tratando de um painel completamente simétrico, né? Se eu tivesse que descrever esses dados, pelo que eu vi aqui, né, existem alguns, como eu disse, alguns padrões que podem ser explicados, que podem ajudar a organizar. O sul parece diferente do norte, as bordas parecem ser diferentes do centro. Então tem alguma coisa aí que não é só, talvez, a pena de morte. Mas pode ser que seja. Então a gente tem que analisar esse dado. Então nós vamos começar com o Pool OLS. O que é o Pool OLS? Nada mais é do que um modelo de regressão linear em que a gente vai... Eu estou reproduzindo, tá? Vou abrir aqui. Então, olha lá o Pool OLS. Deixa eu ver se eu consigo colocar um do lado do outro aqui, isso é legal. Olha lá. Né, ó? Então eu tenho aqui, ó, o Y, o Y, o X, o nu. O que é o nu? A gente está usando isso aqui para criar um intercepto global, né, para esses casos todos. O delta T, que diz respeito à variação do tempo, e o V, esse V que é um erro composto. Pelo quê? Pelo nu, que varia por indivíduo, e pelo termo geral da regressão, que é o epsilon. Então, esse modelo aqui, que eu acabei de demonstrar, eu posso escrevê-lo no R desse jeito, né? Eu vou criar um objeto chamado LMOut, em que a regressão linear é Y, X, que é a minha variável de execução, né? Que é o que eu acho que é a variável que explica quanto mais gente é punida, mais as pessoas aprendem, e com isso, ao aprender, cometem menos homicídios. O unemployment, que é a taxa de desemprego, que é uma variável de controle, e as duas variáveis dummy de ano, que estão aqui justamente para controlar pelos efeitos do tempo, né? Então eu vou rodar essa regressão, super tranquilo, né? Vocês devem estar vendo aqui que tem uns warning messages, né? Porque esse LMOut aqui, ele gera o resultado, mas como o número de
como o número de casos dos estados, em alguns casos, é menor, ele acaba não conseguindo calcular o que gostaria. O POLS é um modelo, como vocês sabem, mais fraco, né? Mas ao invés de olhar simplesmente para o resultado do LMOut, a gente vai usar a função de coef_test. Por quê? Porque eu quero pegar os dados do objeto LMOut e quero aplicar minha matriz de variância e covariância, dizendo para ele que os clusters são feitos pelo estado. Ou seja, é como se eu estivesse dizendo assim, R, corrige para mim a estimativa do meu erro padrão por estado, porque há uma autocorrelação. O dado de 87, 90 e 93, dentro de cada estado, ele é correlacionado. Porque é uma série histórica, é o mesmo caso, né? Então, basta rodar e a gente vê o resultado. E aí, usando o POLS, o que a gente descobre? Qual que é a conclusão que a gente tira? Quanto maior o número de execuções de pena de morte, aumenta ou diminui a taxa de homicídio, usando o POLS. Isso aí é o beta ou é o coeficiente? Tá em exponencial, não, né? Não, é uma linear. Ó, rodei Então um LN. aumenta. Certo? Então eu posso dizer que o número, usando o POLS, aumenta em 0,16 o murder rate, quando eu aumento o número de execuções. Mas esse resultado não é diferenciável estatisticamente de zero. Que a probabilidade ali, o p-valor é maior que 0,05. O que é interessante? O que parece explicar o aumento de murder rate? Desemprego. Nesse caso, quanto maior o número de pessoas desempregadas, maior o número de homicídios num determinado estado. Um resultado estatisticamente significativo. Tá? Então, esse é o resultado que o POLS daria para a gente. Tá? Isso é o que 90% das pessoas fariam. É assim que elas fariam uma regressão. Para quem, por exemplo, estuda resultados eleitorais em estados, para quem estuda resultados eleitorais em municípios, a maior parte das pessoas faz isso aqui. Controla por ano. Então, você tenta criar a relação de X e Y controlando por ano. Esse é o modelo de POLS. Você tem todos os países do mundo democráticos em 10 anos. Você vai lá e controla por ano. É isso que a maior parte das pessoas faz. Mas como a gente viu na aula passada, o POLS ele tem vários problemas, né? A gente está assumindo que o nosso erro não tem nenhuma correlação nem com o que acontece hoje, no passado e no futuro, no que diz respeito à nossa variável X. Tá? Isso é muito complicado. Essa isogeneidade estrita é um pressuposto muito forte. Por que é forte? Porque dentro desse erro composto eu tenho um intercepto de cada indivíduo. Então é a maneira como eu começo a série temporal, se ela é alta ou baixa, eu tenho que assumir que isso não tem nenhuma correlação com a maneira como X afeta Y. A gente sabe que isso não é verdade. Se eu começo embaixo, é muito mais fácil terminar embaixo do que terminar subindo. E vice-versa. Por conta da tendência colocada. Então, essa exogeneidade estrita acaba sendo complicada para a gente e, por isso, a gente vai adotar outros modelos. Né? O primeiro deles é o que a gente chama de First Differentiated Estimator. Para isso, a gente vai usar que é o First Difference, né? A primeira diferença. A gente vai usar um pacote chamado PLM. Tá? Eu vou abrir o PLM, lembrando de novo qual é meu dado, né? Está organizado por ID, estado e ano. E aí a primeira coisa que eu tenho que fazer para usar o PLM é criar um data frame próprio para o PLM. Por que ele é próprio? Porque eu tenho que dizer para ele o seguinte: nesses dados, os casos são identificados pela variável estado. Os anos são identificados pela variável ano. Então, essa função
pdata frame ela é fundamental para rodar qualquer dado de painel. Porque você vai dizer para o seu banco, para o R, e ele tem que entender que esse dado está organizado assim, por estado e por ano, por casos e por ano. Afinal de contas, isso é um painel. Nós vamos chamar esse objeto de pdata, e quando eu rodar o head do pdata, que são os primeiros 6 casos, olha que interessante. Ele monta uma nova variável que é usada como identificador no banco de dados, que combina caso, ano. Então, você tem Arkansas 87, Arkansas 90, Arkansas 93, Alabama 87, Alabama 90, e por aí vai. Tá? Então, com esse tipo de dado, a gente começa a poder rodar usando, né, a função, né, que está colocada aqui no PLM. Mas vocês vão se lembrar que fechei o arquivo. Vocês vão se lembrar que para fazer a primeira diferença, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que pegar a minha regressão original e fazer um lagged value para cada uma delas. Tem que fazer o delta de YIT menos YIT menos 1, então, em relação ao passado. Vou fazer a mesma coisa com o X, a mesma coisa com o delta, a mesma coisa com o erro. Só que quando eu faço isso, esse new desaparece. Né? Porque o intercepto de hoje menos o intercepto de trás, ele vai virar uma constante e ele vai embora. Então, olha como é que a gente vai fazer. Para essa regressão, eu vou pegar o pdat, que é esse novo objeto, eu vou chamar a variável murder rate, vou chamar ela de delta, estou dando um novo nome para esse dentro desse banco de dados para essa variável, e ela vai ser o quê? O murder rate menos o lag murder rate. O que significa esse 3? É o K nessa função. Ele nos diz quantos lags a gente vai fazer. Então, é como se eu pegasse para cada caso atual, eu subtraio nessa mesma variável, no mesmo caso, essa variável de 3 anos antes. Ou de 3 fatores de tempo antes. Nós estamos voltando no tempo. Tá? O que eu estou buscando aqui? Eu estou dizendo, ó, eu quero que você compare 87 com 93. Porque 87, 90, 93. Eu vou pegar o último dos casos. Ou, desculpa, é o contrário. Estou pegando 93 e comparando com 87. São 3 anos. São 3 séries anteriores. Tá? Então, eu vou criar o delta de murder rate, eu vou criar o delta de número de execuções, o delta de unemployment, o delta para o ano 90, para o ano 93, o delta ID, eu não preciso me preocupar, ele é o mesmo, né? Então simplesmente vou copiá-lo de volta, mas para todos os casos do ano 87, eu vou colocar NA. Por quê? Porque eu preciso criar um ID novo, excluindo 87, que virou a minha categoria de referência na minha regressão de leve. Tá? Como a minha matriz de variância e covariância não aceita NA para fazer a conta, eu vou omitir desse banco de dados que eu acabei de criar, que eu não sei se vocês perceberam, ó. Agora, além de ter ID, state, year, murder rate, etc., eu tenho o delta murder rate, o delta, né, número de execuções e por aí vai. Eu fiz um lag, eu comparei um ano com os outros. Só que NA não é aceito na minha matriz de variantes com variantes. Então, eu vou criar um novo banco de dados chamado pdata2, omitindo o pdata. Tá? Então, agora, se eu fizer um head de pdat2, olha lá, eu tirei 87 do banco de dados.
Ok? Ficou claro esse 3 aqui? Porque se eu colocasse 2, por que ia dar errado? Eu vou comparar com 90? Não com Não. 87? Não. 93 menos 3 dá quanto? 90. Por isso que eu sou 3. Porque eu tenho 87, 90, 93. Ele vai pegar 93 e comparar com 90, 90 com 87. Se eu colocar 2, ele vai comparar 93 com 91, mas não tem 91. Ele ia comparar 90 com 88. Não tem 88. Então, esse 3 é 3 justamente por conta da distância temporal que eu tenho no meu banco de dados. Ô, Felipe, eu não entendi direito. Então, por exemplo, se eu tivesse a distância temporal de 10 anos, mas eu tivesse 4 tempos. Ué, vamos fazer a conta. Você tem 90, de 10 anos a distância? 90, 2000, 2010, 2020. É isso que você tem dado dessas 4 décadas, né? Então, você vai ter um lag de 10. Felipe. Entendeu, Gustavo? Tem que ser um lag de 10, porque ele vai comparar 2020 com 2010, 2010 com 2000, 2000 com 90. Esse K aqui, ó, seria 10. Mesmo, então, é que eu estava achando que era a unidade, o número de unidades de tempo. Mas no sentido de, por exemplo, de que faria diferença ou eu ter 4 casos de 10 ou 2 casos de 10. Então, no caso, aí não faria diferença para esse... Não, por isso que é uma função maravilhosa. Ela te evita fazer uma conta que é dificílima, né? Imagina o que essa função faz. Ela sabe que compara cada caso no tempo menos aquele mesmo caso 3 anos antes. Imagina isso na mão, o trabalhão que é dar. Concorda? Então, independe o número de tempos ou de anos. O que importa aqui é você dizer para ele, eu quero um lag em relação ao ano que eu estou, de quantos anos para trás? Nesse caso, 3. E faz diferença o caso de ser ano? E se fosse meses ou dias? A unidade não faz diferença, né? Desde que a unidade seja igual nas 2 variáveis, que é o que vai acontecer, obviamente. Né? Fala, Matheus. Era isso, basicamente, você falou, a unidade tem que ser igual de tempo, né? E quando eu não tenho unidade igual de tempo, existe uma solução também para isso? Não, você vai fazer, mas aí você vai ter um painel assimétrico. Né? Então, imagina que é um dado anual. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 2000. Você vai botar aqui o lag de 1, em vez de 3, porque você quer comparar esse ano com o ano passado, esse ano, né? Certo? Só que vai ter um ano que você não tem dado. Aí quando você multiplica, quando você subtrair, por exemplo, digamos que você não tenha 92. Quando você subtrair 92 de 91, 92 é um NA, ele não faz a conta. Aí você diminui 93 de 92, ele também não sabe fazer a conta. Aí vai dar NA. Por isso que aqui embaixo você vai ter que fazer um omit de NA. Aí ao invés de ter um painel simétrico, você vai ter um painel assimétrico. É a única diferença. Entendi. Então, assim, uma estratégia interessante é, se eu tivesse muita diversidade de tempo, sem ter um padrão de anos, eu colocaria 1 e colocaria esse para omitir o NA, porque aí eu vou estar sempre pegando os anos anteriores e aquele que não tiver eu estou excluindo do banco. Eu estou omitindo. O único cuidado que tem que ter é que se o seu banco de dados é muito assimétrico do ponto de vista temporal, você vai ter dificuldade de rodar um painel que te dê estimativas corretas. Você pode gerar viés justamente porque os dados que você não conhece são aqueles que, por algum motivo, estão correlacionados com o seu erro na regressão. Então, pode ser que tenha aí uma variável omitida que gere viés na sua estimativa. Então, tem que tomar esse cuidado. Agora, Matheus, a escolha do lag é uma escolha teórica. Aqui, eu estou estudando murder rate de 3 em 3 anos, porque eu acho que de ano em ano você pode ter uma variação meio difícil de explicar. Então eu vou pegar de 3 em 3, porque aí eu vejo um certo acumulado de mudança no tempo. Tá? Então se você vai escolher 1, 10, 15,
tem a ver com o tipo de dado que você tem, o tipo de variação que você está estudando, por aí vai. Diga, Julie. Não, acho que a minha pergunta ia na mesma direção do Matheus. Estava querendo saber se a gente não tivesse, por exemplo, tivesse um painel simétrico com isso, mas já está respondido. Tá, joia. Então, ó, depois que eu fiz Felipe, essa... só uma pergunta. Não sei se Fala, Florença. o lag, ele é uma função desse pacote PLM. Ele consegue identificar o 3 porque você falou antes, é isso? Eu estou tentando entender por que ele identifica o ano. Não, é porque ele sempre funciona, ele é uma função numérica. O que significa isso? Ele vai pegar a variável... Aqui, ó, lembra que eu falei que ano era a variável de tempo? Aqui, ó, na hora de definir o P-Data Frame, eu disse, ó, nesse dado, use a variável ano como a variável de tempo. Uhum. E aí ano está aqui, ó, 90, 93, tá vendo? Então, quando eu coloco 3, é porque ele subtrai 93 para 90. Se ao invés da variável ano, eu tivesse uma variável 1, 2, 3, 4, 5, 6 e pedir um lag de A por 2, olha lá o que ele vai fazer. 6 menos... Ele vai subtraindo os casos, tá vendo? 1 menos 2 dá menos 1. Tá vendo? Entendi. Então aqui eu posso pôr ó, o lag de 1, o lag de 5. Eu posso fazer lags de vários tipos. Eu estou tirando sempre 3 do meu projeto. Vamos voltar para a regressão, para não confundir a turma. Então o lag tem a ver com o número de vezes que eu vou voltar para trás, em relação aos números que estão colocados ali. Aí, ó, depois que eu estou com o BData2 pronto, é só rodar uma regressão linear, em que, ao invés de usar murder rate, eu uso delta murder rate, delta número de execuções, delta unemployment, e eu vou colocar o dado com o nome PData2. Eu rodei essa regressão e vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Olha lá. Eu vou rodar um coef test, porque aqui, nesse resultado da regressão, o meu erro padrão não está correto, ele é enviesado, né? Eu tenho que corrigir pela estrutura dos dados, que tem correlação dentro dos estados. Então, eu vou usar a matriz de variância e covariância, usando o objeto da delta elemout, e vou dizer que os clusters são feitos dentro do ID, que são os estados. Ok? E aí? Número de execuções aumenta ou diminui quando eu rodo com o first difference? Diminui. Menos 0,12. E o desemprego? Aumenta ou diminui? Aumenta, mas perdeu a significância estatística. Exatamente. Certo? Todo mundo está conseguindo ver isso? Então, se vocês estivessem fazendo simplesmente um pool OLS, que é o que vocês aprendem em regressão linear, mas para um dado de painel, você estaria dando um resultado diferente daquilo que parece ser a estimativa correta para dar um dado de painel. Ok? Aí, vocês vão falar, professor, mas eu queria rodar um efeito fixo, em vez de first difference, né? A gente viu na aula anterior que a gente também pode usar um efeito fixo, né? O que o efeito fixo vai fazer é calcular um intercepto para cada um dos indivíduos e vai controlar pela variação do tempo também, calculando o intercepto para tempo, né? Então, os efeitos fixos, vocês vão se lembrar, ó, se t igual a 2, se eu tenho só 2 casos, efeito fixo e first difference, dá na mesma. Se t é maior do que 3, o beta vai ser diferente. Os dois vão dar resultados não enviesados, certo?
E eles vão ser consistentes. Em que cenário? Com um T fixo e o N indo, e o N vai, eu tenho um N grande, eu tenho um número de estados muito grande e um T menor. Então, nesse caso, eu tenho um T maior do que 3, maior ou igual a 3, né? Então a gente já sabe, já espera que o nosso resultado vai ser diferente do first difference. Tá? O que a gente quer saber é se essa consistência que está dada nessa condição, que é uma estimativa mais eficiente, vai se mostrar agora quando a gente rodar os efeitos fixos. Tá? Aqui a gente discutiu na aula passada. Então vamos ver como é que a gente roda isso no R. Então, de novo, a gente vai usar... Tem duas maneiras de fazer o efeito fixo, tá? Uma delas é usando o PLM. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Eu vou criar um PData, que é um data frame, em que eu digo, olha, a variável state diz respeito aos casos, a variável year diz respeito ao tempo. E aí eu vou usar, olha como é que muda, em vez de LM, um PLM. Eu simplesmente coloco as mesmas variáveis, o Y, o X, as dummies para tempo e a variável X controle. O que muda é isso aqui. Ó. Quando eu for rodar um modelo de efeito fixo, eu tenho que colocar no código model igual within. Ou seja, eu estou lidando com a variância dentro estou controlando pela variância dentro de cada caso. Eu estou criando um intercept para cada caso. Né? E o dado vai ser justamente o PData. Tá? Nós vamos chamar esse objeto de PLMOut efeito fixo. Nesse caso, quando eu rodo o summary, e aí? O que a gente descobriu? O que a gente tem aqui quando a gente usa efeito fixo? Que o efeito das execuções não é significativo, mas é negativo. Então, deu menos 0,14, que é a mesma coisa que a gente encontrou, né? A mesma direção que a gente encontrou no modelo de primeira diferença, embora ele seja um pouco diferente em magnitude, mas ele perdeu significância estatística. É a mesma coisa que aconteceu com o unemployment, o desemprego. A gente continua encontrando ele positivo, mas não estatisticamente significativo. Né? O que eu posso também calcular com esse modelo? O que a gente chama de within intercept. O que é isso? É o intercepto geral, é a média geral dos nossos casos. Como se a gente estivesse aqui lidando com a média de todos os nus aqui. Tá? É o nosso intercepto geral. É como se eu pudesse responder a seguinte pergunta. Qual é o murder rate? Qual é o murder rate quando o unemployment é 0, quando tudo é 0? Qual é a média do murder rate? Vai dar 5,82, com um erro padrão de 1,91. Agora, eu também posso calcular com essa função de fixF, olha que legal, o efeito fixo para cada estado, que é nada mais, nada menos do que esse nu i aqui. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui responde a qual pergunta? Qual é a média do murder rate em cada estado? Pô, Felipe, mas é menos 0,07? Como é que é isso? Essa média não tinha que sempre ser positiva? Não, porque isso aqui é em relação ao estado que está omitido aqui. Tá? Então, ele vai calcular essa média em relação à média geral, que é como se fosse o estado omitido. Então, em relação à média geral, o Arkansas está 5,90 acima. E Indiana está menos 0,07 abaixo. Então, é um intercepto em relação à média geral dos interceptos, que é esse que a gente viu aqui. Ok? Mas eu tenho esse dado é legal, eu posso plotar esse dado. Por quê? Eu posso ver quais estados estão acima da média e abaixo da média. É bem legal isso. Você poder, de maneira visual, né, olhar essa distribuição. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. É como se eu fizesse um plot do
efeito fixo sobre os... Aqui é P-data, não? O que é? P-data state. Mas aqui vai me dar... Tem que pegar unit, talvez. Olha lá. Mas eu queria fazer ele como média. Eu teria que reconfigurar aqui, não vai tomar muito tempo. Porque o que eu queria mostrar para vocês é que esse dado eu queria mostrar para vocês que esse dado está me dando todos os dados, né? Eu ia ter que reconfigurar, porque lembra que lá em cima eu fiz um par. Deixa eu fazer um par de um aqui. Aqui eu tenho todos os efeitos fixos, não? Tá? Então eu consigo variar eles aqui. Eu poderia, eu vou ter preparado isso para a gente não perder tempo aqui. Mas se eu fizer PDAT estado, ele não está me dando os nomes, né? É mais ou menos isso que eu estava querendo mostrar, mas eu teria que organizar isso pelo tamanho. É como se para cada estado eu soubesse onde é que está a média deles. Tem um, inclusive, aqui que está muito acima. Ó. Provavelmente é DC, que a gente já viu lá atrás, que é um outlier. A média dele é muito acima. Mas esse é um gráfico legal de fazer quando a gente organiza isso aqui pelo tamanho, ele vai te dando qual é o estado que está maior, qual é o estado que está menor. É bem bacana. Uma maneira de fazer, então, o efeito fixo é justamente usando a função Pelé. A outra maneira é um pouco diferente. Olha só, eu vou usar um LM, a regressão é exatamente a mesma de cima, qual que é a diferença? É que eu vou colocar um ID, vou colocar uma dummy para cada estado. É como se eu estivesse controlando por tudo que disser respeito ao estado. Né? Então, nesse caso, eu vou usar a matriz de variância e covariância. E aí eu tenho duas maneiras de ver esse resultado. Né? Eu posso pedir o coef-test só de 1 a 5, que são das 5 variáveis que me interessam, ou eu posso pedir mais do que isso. Eu pus de 1 a 15, para vocês verem que ele me dá um intercepto, a estimativa do intercepto para cada um dos casos. Né? Em relação ao factor 1. Essa é a diferença. Aqui em cima, quando eu estou usando o PLM, ele já me dá o dado em relação à média geral. Quando eu rodo o efeito fixo com o LM, usando o fator, né, de cada estado, ele me dá essa estimativa do intercepto de cada estado em relação ao primeiro estado. Então, as estimativas são diferentes. Olha lá, 8,52 é diferente de menos 2,61. Isso aqui em relação à média geral dos estados, isso aqui diz respeito à diferença em relação ao primeiro. Né? Mas o que importa está aqui, ó, menos 0,13, é a mesma coisa do 0,14 que a gente tinha visto aqui em cima. Né? 0,138, 0,138. Então, as duas maneiras de fazer dão a mesma coisa. Tá? São as duas opções mais... Fala, Júlia. Na primeira opção que a gente viu para calcular o efeito fixo, a gente não usa a matriz de variância e covariância, por quê? Não precisa... Porque ela já está dentro do pacote PLM,
já Uhum. existe o erro padrão mostrado, já é o corrigido. Entendi. Então, Por nesse quê? caso, não precisa. Porque o modelo já internaliza a covariância entre os casos ao longo do tempo. A função PLM faz isso, a função LM não faz isso. A função Linear Model é diferente da Probability Linear Model. Então, tem a ver com as funções diferentes, tá vendo? Aqui, quando eu falo within, ele já considera que há uma variação interna que precisa ser controlada. No LM, como é impossível fazer isso, porque é uma regressão, é uma função para rodar a regressão linear, eu não consigo, né, mostrar essa variância, então eu tenho que corrigir pela matriz de variância covariante. Ok? Entendi. E no segundo exemplo, a gente também inclui na fórmula uma variável dicotômica pela identificação, é isso que a gente está fazendo? Aquilo que Por a gente viu. estado. Por estado. Isso aqui, ó, o factor Uhum. ID, é o quê? O intercepto para cada caso. Eu não tenho que criar um intercepto para cada caso? Então é como se eu colocasse uma variável dummy para cada caso. Ok? Entendi. É a mesma visualização seria a mesma coisa que a gente tinha com o ano, mas agora ele está fazendo com base nos estados e não no ano, é É isso? porque eu estou fazendo efeito fixo por estado. Uhum. Porque eu estou assumindo que existe uma variação dentro dos estados e entre os estados que precisam ser controladas, né? Então, aqui eu estou fazendo efeito fixo por ano e efeito fixo por estado. Certo? Aqui também, ó, Entendi. efeito fixo por ano e efeito fixo por estado. Within. Within pega o quê? O que eu chamar de caso e controlo por ele. Entendi. Ok? E aí, no caso da primeira diferença, a gente não calculou esse intercepto, Tá lá. né? Aqui, na primeira diferença, vamos voltar lá na nossa estimativa lá. Tá vendo isso aqui que está presente, que é o intercepto? Uhum. Quando eu faço o delta, ele desaparece. Desaparece. Por quê? Porque eu menos eu mesmo sou nada. Entendi. Subtrair Arkansas de Arkansas dá zero. Então, a maneira de fazer a estimativa é diferente. Aqui no First Difference, eu estou estimando usando a diferença. Com isso, eu não tenho o cálculo do intercepto para cada indivíduo. No caso do efeito fixo, não. Eu mantenho esse cálculo. Ok? E aí o intercepto, ok, quer dizer, tem a ver com a média do número de assassinatos em cada estado. Essa aqui é a grande média para cada estado de Y. Entendi. Mas dado X ou independente de X? Dado X. Certo. Dado X, que está no modelo. E também dado tempo, que também está no modelo. Então, controlando pela variação temporal e controlando por X, eu tenho qual é a média de Y para cada estado. Entendi. Gustavo. Obrigada. Professor, primeira coisa, queria engatar na pergunta da Júlia rapidamente, é que você falou das suposições, né? Mas uma suposição também importante é que você está supondo que o efeito do estado não varia, né? Que tem um efeito fixo do estado. Isso também é uma coisa importante de ressaltar, não? Na verdade, eu estou assumindo isso, não. Eu estou por acreditar que há uma variação não observada que diga respeito aos estados, é que eu incluo efeitos fixos por estado. É diferente do que você está dizendo. Eu acho que existe alguma variável que tem a ver com o estado
que explica as diferenças das taxas de mortalidade por estado, de assassinato por estado. Mas eu não tenho essa variável no meu banco de dados. Então, o que eu faço? Eu incluo um efeito fixo por estado, para garantir que qualquer variável que diga respeito aos estados ou a diferença entre os estados esteja contemplada no meu controle. Entendi. A outra coisa que eu queria perguntar era sobre, no primeiro método, na primeira técnica de cálculo do efeito fixo, nos resultados, ele deu significância estatística para a dummy que a gente criou de tempo, de D90 e D93. E no segundo método não tem essa significância. Por que há essa diferença? Vamos lá. A diferença é a seguinte. O modelo que eu estou usando para fazer o PLM, ele é um modelo que incorpora, como eu disse, a matriz de variância e covariância. Certo? Então, você vai ver lá que o erro padrão é diferente nos dois casos. Vamos comparar. Olha lá, a estimativa é igual, Gustavo. Menos 0,138 para variável execução. Mas o erro padrão de cima é 0,18. O erro padrão de baixo é 0,09. O que aconteceu com a estimativa do meu erro quando eu saí da de cima para de baixo? Antes de olhar para a diferença da significância estatística. Vamos olhar o segundo caso. 0,29 é o erro padrão do unemployment. Aqui ele já foi para 0,49. Ele aumentou. O D90, o erro padrão é 0,74. Eu tinha muito mais eficiência. Ele foi para 1,37. Eu perdi eficiência na minha conta. O que está acontecendo? A exceção da execução, que diminuiu, as outras aumentaram. O que o modelo está dizendo para a gente, Gustavo? Ele está dizendo que quanto mais variáveis eu incorporo no meu modelo de regressão, menos graus de liberdade eu tenho. Portanto, menos variância possível está incorporada no modelo. Eu estou colocando 49 dummies no meu modelo de regressão. Ó, vamos pegar o modelo completo. Olha lá. É muita coisa. Tá vendo? Então, todas essas dummies, elas afetam os graus de liberdade que eu tenho para calcular o erro da minha estimativa. Tá? Então, eu só faria um efeito fixo desse jeito se eu tivesse muitos casos e muito tempo. Ou seja, eu tinha que ter muito mais casos do que tenho de tempo, para que o grau de liberdade não fosse afetado tanto pela indicação dos casos nessa regressão. Aqui, ó, eu estou perdendo o grau de liberdade, eu estou perdendo variância do modelo. Aqui em cima, não. Aqui em cima eu estou calculando, simplesmente assumindo que há uma covariância entre os dados anuais dentro de cada caso. Então, eu consigo calcular esse resultado com muito mais eficiência. Você está sem som, Gustavo? Parece, pelo que você está falando, então, que diferente das outras técnicas que a gente viu até agora, principalmente as técnicas de balanceamento, que a sugestão era que a gente usasse várias e a que desse a melhor estimativa a gente aplicasse. Nesse caso é diferente, então, né? A gente tem que ver de acordo com os casos que a gente tem à disposição, de acordo com as suposições que a gente está fazendo, a gente vai optar ou por uma técnica ou pela outra. Do ponto de vista da estimativa, que é o mais importante, tanto faz fazer... É tudo efeito fixo, Gustavo. A estimativa é a mesma, menos 0,013. O que vai mudar é a eficiência da sua estimativa. Se tem mais variância sendo incorporada ou menos na hora de fazer o cálculo do erro padrão. Tá? Então, é claro que o modelo teórico vai, nesse caso,
orientar o modelo que você vai construir. Né? Você vai dizer, ó, o que é que tem, o que é relevante, o que é significante do ponto de vista teórico que precisa ser incorporado no modelo. Essa pergunta vai ser feita. Né? Agora, para usar o efeito fixo do PLM ou o efeito fixo da dummy, vai fazer pouca diferença. A estimativa ela vai te dar a mesma, né? O que vai mudar é só a eficiência dos dois erros. Eu acho, Gustavo, minha recomendação, né, é usar sempre a opção número 1. O PLM, que já vai te dar uma estimativa levando em consideração a variância e covariância dentro do modelo. Porque você vai ter mais graus de liberdade para ajustar o modelo. É porque isso pode influenciar, se eu não estou enganado, se vai ter significância ou não, né? A eficiência vai dizer isso, ou não? Vai, em tese vai, mas é difícil, é bem difícil imaginar que para as variáveis que são relevantes, a mudança do erro vai gerar uma mudança tão grande assim em relação à estimativa. Você ganha eficiência em alguns casos, olha nesse caso, 0,9, você ganhou, mas você perdeu demais aqui, né, em relação ao modelo anterior. Então, o ideal é ter estimativas mais eficientes. Como não tem uma regra de qual dos dois vai te dar mais eficiência em cada variável, a minha recomendação é sempre ter o maior grau de liberdade possível para que a sua estimativa tenha o menor erro padrão possível. Essa acho que é a melhor regra. Sobre como isso vai afetar o cálculo de probabilidade, a minha experiência diz que isso, primeiro, vai ser menos relevante nesse caso. Se você tiver num, você vai ter no outro. Difícil que isso se altere de maneira significativa. E o inverso também é verdadeiro. Se você não tiver de uma forma, você não vai ter na outra. Tá? Mas o importante é sempre calcular os erros padrões usando matriz de variância e covariância que corrijam pela heterogeneidade interna da estimativa. Isso aqui não pode passar de jeito nenhum. Beleza? Chegamos, então, no último dos modelos, que é o modelo de Random Effects. No Random Effects, vamos lá, lembrar. O que a gente vai fazer a gente vai calcular uma distribuição lambda que vai nos dar a referência de cada caso que você está analisando em relação a uma grande média. Né? Então, o Random Effect vai calcular para a gente esse lambda, né? Incorporá-lo na regressão do OLS. Como é que faz isso no R? De novo, PLM, de novo, PData. O que muda no modelo aqui? Simplesmente que o modelo agora, em vez de within, é random. É a única coisa. Tá? Então, quando eu coloco os coeficientes, o que eu descubro? Quando eu uso o Random Effects, que o efeito da execução continua sendo negativo, mas agora muito menor, 0,05, nada estatisticamente significante, e o unemployment continua positivo, mas também sem gerar significância. Ok? Ou seja, no modelo de efeito fixo e no modelo aleatório, a gente não tem a significância, embora o efeito seja do mesmo, né, na mesma direção daquela observada na first difference. Os três modelos muito diferentes do pool, ao contrário. Então, primeira recomendação é não usar pool de jeito nenhum. Vocês já aprenderam a usar dados de painel. Na comparação dos efeitos fixos, efeitos aleatórios e first difference, sempre avaliar o quê? O número de casos que você tem e o número de tempos que você tem. Né? Se a gente tiver, que a gente vai discutir daqui a pouco, se a gente tiver na discussão, se T, né, Júlio, que foi a nossa discussão da aula passada,
Se o T vai para o infinito, ou seja, se a gente tem muito tempo, o que devia ser melhor? Aí, segundo o que a gente falou, é efeito fixo, né? Gente, muito Exatamente. tempo, poucos casos, Exatamente. efeito fixo. Nesse caso, eu tenho o contrário. Concorda? Eu tenho pouco tempo em muitos casos. Então, o efeito aleatório vai parecer ser melhor do que ele, né? Eu deixei no código aqui para vocês calcularem de maneira manual, né? Para vocês verem essa conta do Random Estimator funcionando. Eu não vou gastar muito tempo nisso não, mas vocês depois podem repetir, né? O código está todo aqui. Eu queria ir direto para o Hausmann Test, porque agora eu tenho um modelo de efeito aleatório, que é o PLM-RE, e um efeito de efeito fixo. Então eu posso rodar um Hausmann Test, que é esse pH test. Tá? Se o p-valor for maior do que 0,05, eu não posso rejeitar a hipótese nula, então fico com o efeito aleatório. Se o p-valor for menor do que 0,05, eu rejeito a hipótese nula e fico com o efeito fixo. O que a gente tem aqui? No Hausmann Test, um p-valor de 0,21. O que a gente acabou de descobrir? Que o melhor é o efeito aleatório. Isso é vai exatamente na mesma direção do que a gente discutiu. O T é pequeno e o N é grande. Então eu vou ficar com o efeito aleatório. Beleza? É o inverso do que a gente tinha discutido, onde o T era grande e o N pequeno. E aí você ia para o efeito fixo. Okay? O Hausmann Test vai ser usado como, então, gente? Vocês vão rodar sempre um efeito fixo e um efeito aleatório e fazer o Hausmann Test, para poder ter uma evidência que diz qual dos dois modelos você devia analisar. Porque essa é a pergunta, no final das contas, que precisa ser feita. No paper de vocês vão estar rodando um painel, né? O que é legal vocês mostrarem? É legal vocês mostrarem o seguinte. Deixa eu abrir um Excel aqui. O ideal é que a gente tivesse deixa eu só aumentar a minha visualização. Né? A gente vai ter uma coluna do pool, o do first difference, o do fixed effects e o do random effects. Aí aqui eu tenho a minha variável execução, aqui eu tenho a minha variável unemployment, esse deu 0,16 e esse deu 1,39 com asterisco. Esse deu menos 0,12 com dois asteriscos. 0,16, o menos não aceitou o asterisco. Aqui deu menos 0,14 e aqui deu 0,22. Aqui deu menos 0,05 e aqui deu 0,39. A pergunta que vocês têm que se fazer, então, é, professor, qual que eu uso? Primeira coisa é, usa todos. Né? Primeira coisa é, usa todos. Tá? Para mostrar o quê? Que o pool OLS não está correto. Então, você roda e mostra que o efeito que ele gera está errado. Que tanto a primeira diferença como o efeito fixo e o efeito aleatório dão sentidos negativos para a execução e positivos para o unemployment, mas só a first difference tem um resultado estatisticamente significativo. Ou seja, a evidência e o Hausmann Test te dá a evidência para ficar com o random effects. Certo? Então, se você vai ficar com o random effects, olha como ele está longe do first difference. É negativo, mas é bem menor do que o first difference. Né? Então, a gente vai reportar nas conclusões que quanto maior o número de execuções num determinado estado, parece que tende a ser menor o número de assassinatos. No entanto, a gente não tem poder estatístico para concluir isso com alta confiabilidade, usando o intervalo de 95%. Então, a conclusão, embora tenda na direção esperada, desse paper, por exemplo,
a gente também vai poder dizer que não é na direção, a gente também vai ter que dizer que não tem poder estatístico suficiente para concluir isso. Então, a gente não rejeita a nossa hipótese nula nesse caso. Tá? Mas no paper, vocês vão colocar os 4 modelos. O pooled, o forced difference, o effect fixed e o random effect. E lá nas conclusões vocês vão explicar por que vocês vão ficar com o random effect. Ok? Fala, Júlio. Mas aí, no caso, a razão da minha escolha pelo random effect é o Hausmann test, porque a primeira diferença, ela deu significativa, né, no meu beta, né, diferente do resto. E aí, então, eu não uso essa informação, como que eu faço? Olha lá, ó. Não, você vai dizer que você já sabe, né, que um dos pressupostos, né, em relação ao force difference tem a ver com o número de anos incluídos no seu banco de dados. Né? E a gente já estudou que quando você tem um T igual a 2, você deveria ter o mesmo resultado. Nesse caso, não é isso. Nesse caso, você tem um T maior do que 2, é igual a 3. Tá? Então, nesse caso, a gente vai ter um resultado consistente quando o N é gigante e o T é fixo. Né? Mas com variância na estimativa. Né? Eles vão te dar resultados não enviesados, mas com níveis de consistência diferentes. É exatamente o que a gente está observando. Né? A consistência, o tamanho do meu erro no force difference está menor do que eu estou encontrando no efeito fixo. É por isso que um dá significante, o outro não dá, mesmo sendo maior. Por que eu vou preferir ficar com random effects e não com force difference? Porque nesse caso, eu tenho um T pequeno e um N grande, que deveria, em tese, me dar um efeito fixo melhor do que um force difference. Então, eu estou trocando. Eu prefiro um force difference eu prefiro um efeito fixo do que um force difference, nesse caso. Mas quando eu comparo o efeito fixo com o aleatório, eu ainda fico com o aleatório. Então, o aleatório ganhou do fixo, o fixo ganhou da primeira diferença. Nesse caso específico que eu estou trabalhando. A aula passada é importante porque, teoricamente, cada modelo desse vai ter uma regra, vamos dizer assim, de uso. Tá? Mas qual é a minha recomendação real, Júlio? Embora todas essas regras sejam importantes. É que quanto menos dependente do tipo de modelo for o seu resultado, mais forte ele é. Então, se eu tivesse menos 12, menos 14, menos 5, mas todos eles estatisticamente significativos, eu ia poder dizer que eu tenho muita certeza que, independentemente da modelagem que eu faço, o meu resultado é consistente com a minha hipótese. Esse é o mundo ideal. Por isso que eu rodo todos os modelos. O que eu quero é que todos eles me deem o mesmo resultado e com a mesma força. Aí eu tenho um bom paper. Quando você depende do tipo de modelo que você roda para ter o resultado que você quer, você vai sofrer várias críticas. Se você for para um painel e fizer esse resultado e mostrar só o force difference, as pessoas vão perguntar, mas por que você não colocou o efeito fixo aleatório? Você vai dizer, porque não deu estatística significante. Porque não deu significância. Seu paper vai cair por terra. Porque as pessoas vão dizer, não, você está fazendo você está tentando encontrar o melhor modelo para dar aquela hipótese que você defende. Aí você se ferrou. Então, paper de painel roda todos os modelos e o ideal é que você mostre que, independentemente do modelo, o resultado é o mesmo. E estatisticamente significativo. Esse é o modelo ideal. Tá? A escolha, quando todos deram o mesmo resultado, o que você vai reportar tem a ver com essas regrinhas que eu falei. Se o N é maior que o T, se o T é maior que o N, o que o Hausmann test disse, né? Se o N vai para o infinito. Isso aí vai te ajudar a escolher o resultado que você vai analisar do ponto de vista substantivo.
Mas do ponto de vista da defesa do seu resultado, o ideal é que todos os modelos tenham o mesmo resultado e deem significância estatística, para você ficar seguro do que você está fazendo. Okay? Certo. Dúvidas? Mais alguma coisa? Salvar meu código aqui para mandar para vocês. Não?